Olá, amigos! Estamos iniciando o nosso segundo dia do Fórum Torcida, o fórum que, nesse momento, traz os candidatos a prefeito do Recife para debater propostas, ideias sobre a área de esportes e lazer. Aqui comigo, o jornalista, companheiro, amigo, Ricardo Antunes, do blog do Ricardo Antunes. E o nosso candidato de hoje é o candidato do Partido Novo, o Charbel Maron. Vou passar o currículo do Charbel aqui. Tem 44 anos, casado e pai de 4 filhos. Procurador do município do Recife, pós-graduado em Direito Público e Tributário. Lecionou e prestou consultoria jurídica para empreendedores em startups no Porto Digital do Recife e no Armazém da Criatividade em Caruaru. Foi empreendedor nos ramos jurídico e farmacêutico. É líder do Renova BR, eleito presidente da Associação dos Procuradores do município do Recife, vice-presidente da Federação Pernambucana de Procuradores Municipais e diretor da Associação Nacional de Procuradores Municipais. Foi diretor e professor do Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem de Pernambuco e participou como membro da Comissão de Advocacia Pública da OAB de Pernambuco. Foi um dos fundadores do Partido Novo aqui no Estado, tendo sido líder do Novo em Pernambuco. Candidato a deputado federal em 2018, tendo sido mais votado no Estado e proporcionalmente o mais votado no Nordeste pelo Novo, tendo recebido 22.210 votos em 180 dos 184 municípios do Estado. Charbel, é um prazer ter você aqui no nosso fórum. E a minha primeira pergunta é uma que eu vou fazer para todos os candidatos inicialmente. A pasta de esportes é uma pasta que, frequentemente, ela é muito desprezada. Ela é colocada como apêndice de secretarias, ela é colocada como segundo, às vezes, terceiro plano de prefeituras. Na sua gestão, sendo eleito, qual é a ideia que você tem em relação à pasta de esporte e lazer, transformar na secretaria? Que tipo de visibilidade você quer dar à pasta? Eu quero agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é assim que a gente fomenta a democracia, ouvindo a todos e também ouvindo as propostas. E um candidato faz uma proposta, o outro, e a gente acaba aderindo e ouvindo. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer quem está nos ouvindo, está nos assistindo, né? E obrigado a vocês aí da banca. Bom, em relação ao esporte, a gente tem que partir de um pressuposto, uma premissa, que muitos candidatos prometem ou vão prometer coisas que não vão cumprir, porque há uma limitação orçamentária. Nós estamos num momento complicadíssimo da nossa história, econômica, sanitária, e essa questão do orçamentário hoje está pior do que antes, né? Antes também nunca foi muito bom, não. Sempre se endividaram para fazer as coisas. Então, o que eu penso é a gente trabalhar a questão do esporte dentro das escolas, com os alunos da rede pública municipal. Por quê? Um dos projetos nossos é transformar todas as escolas municipais em tempo integral. Então, no contraturno das escolas, eu quero dedicar às crianças um aprendizado para a vida. É um projeto de vida. Não seria uma escola em tempo integral em que as crianças ficassem estudando o dia inteiro, porque isso não é possível, não consegue concentrar, não é assim que funciona. E sim para que tenha um projeto de vida. Então, no contraturno, tem o turno de aula e tem o contraturno. Nesse contraturno, nós vamos ter lá informática, computação, programação, esporte, cultura e tudo mais. Então, a criança que tem uma tendência a práticas de esporte, inclusive para se profissionalizar, ali nós vamos dedicar, nós vamos formar ali atletas na base, nas escolas. Então, nós vamos trabalhar a qualificação dos professores, a requalificação, não só ter aquele professor tradicional de educação física que faz tudo, né? Dá aula de futebol, de voleibol, não. Colocar professores especializados, professores em cada área, ginástica olímpica e tal. Então, a gente quer pegar os poucos recursos que a gente tem e colocar para isso. E na questão, o que a gente pode fazer para ajudar e fomentar o esporte é reduzir, por exemplo, burocracia, carga tributária, para quem já atua na questão privada, no setor privado aqui na nossa cidade, porque há uma burocracia enorme, há uma carga tributária pesada em cima, e às vezes eles não conseguem se desenvolver e crescer. Então a gente quer trabalhar isso e trazer parcerias com a iniciativa privada para ajudar o esporte aqui. Nós queremos ser intermediar, pegar a iniciativa privada, pegar
o esporte, as práticas esportivas, o que já tem aí de setores, né, de associações, ONGs, entidades privadas, e fazer essa junção e o município ser aquele facilitador disso. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho para que a gente possa trabalhar bem no esporte e com os recursos que a gente tem disponíveis. Cumprimentar o candidato, Beto, obrigado aí pelo convite. Estou lhe devendo aí um artigo para a revista, não esquecer. Eu queria fazer uma pergunta a Charbel, no sentido de que ontem eu estava vendo uma pergunta que acho que foi Beto fez a delegada, ou foi Claudemir, não me lembro bem, sobre a questão de uma secretaria exclusiva para esse tema, né? A gente sabe que os políticos no Brasil, quando querem dar, né, uma prioridade a um tema, dizem, não, vou criar um ministério, vou criar um departamento, vou criar uma secretaria. E a gente sabe hoje que a máquina pública está inchada. No seu governo, no seu eventual governo, você acha que essa prioridade que você quer dar ao esporte e lazer, ela passa necessariamente por uma criação de uma secretaria ou existem outras fórmulas mais baratas para o poder público incentivar esse setor? Um dos nossos programas de governo é reduzir as atuais 25 secretarias para 12. Então, nós vamos fazer isso. Eu trabalho na prefeitura há 10 anos, eu conheço toda a máquina por dentro, conheço a função da secretaria, sei que a grande maioria tem função quase ínfima, não tem nenhuma função, porque não tem dinheiro, não tem recurso para a pasta. Então, o que a gente vai fazer com o esporte? Nós vamos trabalhar dentro da Secretaria de Educação. Infelizmente, não temos como a gente ter, e não tem necessidade de a gente ter uma pasta exclusiva para esporte, porque não tem recurso mesmo. Então, não existe esse recurso. Os recursos que o município tem para esporte vêm muito do governo federal. Então, a gente vai trabalhar isso. Eu quero trabalhar o esporte dentro da educação, dentro das escolas, com as crianças. Eu quero ali formar a base para o esporte aqui da nossa cidade. Charbel, como procurador, né, você é procurador do município, tem aqui a lei orçamentária anual que a despesa para o desporto e lazer em 2020 estava em 35 milhões. E a expectativa não, a que foi aprovada para 2021, 30 milhões, ou seja, já teve uma redução aí de 13,3%. Tem um programa que é o Bolsa Atleta, que é entregue para alguns garotos, tudinho. E eu tenho uma opinião particular, que eu acho que o Bolsa Atleta, até por conta desse recurso que é tão pequeno dentro de uma prefeitura, ele deveria ficar mais restrito ao governo do Estado, que tem uma verba maior, e o governo federal, que tem seu Bolsa Atleta federal, até porque é um esporte de alto rendimento, que as escolas, as prefeituras deveriam pensar no trabalho de base. O que você vai fazer com relação a essa bolsa, se você acha que é válida ou precisa mudar o formato dela? Eu concordo, a gente tem que mudar esse formato. Esse Bolsa Atleta, ele é mais eleitoreiro, mais do que eficiente. Então, eu acredito que esses recursos do Bolsa Atleta, eles podem ser mais bem alocados em, por exemplo, uma questão que eu estava esquecendo, o Compass. Nós podemos colocar ali cursos esportivos, já existe, né? A gente precisa fomentar, aumentar, ampliar as pessoas com acesso a isso. Então, eu sou mais usar esse recurso para atingir mais pessoas do que atingir pontualmente algumas pessoas e usar como propaganda. E o governo federal, o governo do estado, eles possuem recursos e meios melhores de tratar individualmente essa parcela. O município tem que tratar da questão mais geral. Então, eu prefiro pegar esse recurso e tratar de maneira mais ampla o esporte. E, lógico, eu estou aqui falando as propostas que eu tenho. Mas, se vocês, a turma do pessoal do esporte, trouxer projetos, propostas, que não vão onerar a máquina, que o orçamento já existente é suficiente para atender, nós vamos conversar e vamos adotar. Se a gente entender que não, isso aqui vai ajudar mesmo a população, isso aqui não vai onerar a máquina, o custo, o orçamento, nós vamos trabalhar também. Então, a gente está aberto para conversar. Eu não sou o dono da verdade. Agora, hoje o que a gente tem é isso. Então, a questão do Bolsa Atleta, eu penso a gente trabalhar ele que atenda melhor a população. Eu prefiro dedicar a profissionalização no geral, com professores, material e tudo mais, principalmente nas escolas de tempo integral, do que fazer essa política para meia dúzia de pessoas.
Chabel, eu me lembro que na década de 80, 90, a gente tinha grandes eventos aqui em Pernambuco, muito deles realizados no Geraldão, né? A gente tinha, né, grandes partidas de futebol salão, né? Os times Náutico, Santa Cruz, Porto, né? Cada um deles tinham grandes times, né? Gente que foi convocada, inclusive, para a seleção. Você tinha o voleibol também. Você também trazia, né, grandes eventos, né? A gente teve aqui Bernardo com Jornada nas Estrelas, enfim. A gente teve uma série de eventos também que... Isso é uma forma também de motivar os jovens, de motivar as pessoas, os pais, de levarem, né, também os alunos para assistirem os grandes nomes do esporte. Sabemos também que, por conta da questão financeira, a Prefeitura não tem condições de arcar com tudo isso. Você teria algum projeto, alguma proposta de parceria com a iniciativa privada? Só complementar essa pergunta, tocando no assunto que é em relação à Praia de Boa Viagem. A Praia de Boa Viagem, a gente tinha os grandes eventos, né? A gente tinha não só evento esportivo de vôlei, basquete, handebol e tudo mais, como tinha o Verão Vivo, o Verão Chef, eventos também que eram culturais e de lazer. E hoje a Prefeitura cobra, além de não permitir mais, ele cobra taxas exorbitantes que acabam afastando o empresário, tirando o empresário e as federações. As federações têm queixas, numa conversa que nós tivemos com o presidente da Federação de Vôlei, que o vôlei que vinha para cá constantemente está indo para João Pessoa, está indo para Natal. Então, é um detalhe só para complementar a pergunta, né, para saber de você o que é que você acha disso. Bom, o que a gente vê esse é o ponto que eu quero trabalhar o esporte. Eu quero facilitar a vida de quem quer praticar esporte e de quem quer trazer torneios, porque o Ricardo disse muito bem, para uma forma de você fomentar o jovem no esporte, ele assistir grandes atletas aqui. Aqui teve vários eventos nacionais, mundiais, e a gente agora está parado e às vezes a população não sabe por quê. Isso é porque a prefeitura atrapalha, o governo do estado atrapalha, todo mundo quer atrapalhar, ninguém quer ajudar. Como é que a gente vai fazer? Começando pela Boa Viagem, nós vamos facilitar, tirar todo o empecilho burocrático e reduzir o custo para o mínimo. Se possível, eu vou eliminar taxas, todas as taxas, para que a gente tenha empreendimentos. Pelo contrário, nós vamos dar infraestrutura. Nós vamos pegar o calçadão de Boa Viagem, nós vamos fazer concessão para a iniciativa privada. A iniciativa privada vai pegar o calçadão e requalificar, dar manutenção, e pode explorar comercialmente com sua propaganda. Por que eu estou falando do calçadão? Porque você tem um calçadão bom, para dentro também é atrativo. E aí você coloca ali vôlei de praia, coloca ali na praia, e isso a gente atrai turista, a gente fomenta o negócio, a gente atrai, melhora a cidade, aumenta a arrecadação, fomenta o esporte. Então, nós vamos ser parceiro da iniciativa privada. O meu partido, Partido Novo, é o partido que é o verdadeiro partido que entende, que valoriza, que reconhece na iniciativa privada, no empreendedor. E quando eu falo iniciativa privada, não é aquele só com fins lucrativos, não. Associações esportivas, todas são iniciativa privada, o que não é setor público e privado. Então, nós reconhecemos nessas iniciativas maior poder, maior competência, maior capacidade de fazer as coisas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos entender, nós vamos entregar para vocês fazerem as coisas. É diferente porque as gestões atuais da prefeitura, eles querem fazer, querem lá, se não dão conta de fazer, ninguém faz. Na gente não, nós já sabemos que a gente não tem capacidade, vocês vão fazer e a gente vai dar o suporte. No Geraldão, mesma coisa. Nós precisamos fazer a concessão do Geraldão para a iniciativa privada. Se uma empresa privada ou uma associação assume o Geraldão, o que ela vai ter por foco? Cuidar do Geraldão. O que ela precisa? Trazer grandes eventos para cá para ela ter lucro, para ela vender ingressos. Então ela começa a ir viajar o Brasil e o mundo, ligar, buscar, trazer eventos para cá. O Geraldão é do lado do aeroporto, é do lado de Boa Viagem, quer dizer, tem vários hotéis e tem um aeroporto. Então, você tem toda uma infraestrutura que o Geraldão se aproveita. Se a gente tem alguém, uma empresa, uma associação, o que for, pensando 24 horas aquilo, ele vai trazer eventos. Se você tem lá na prefeitura uma pessoa que fica lá dentro do gabinete pensando no Geraldão, aquela pessoa vai ficar colocando ali só aula, só apresentação de escola e pronto, acabou. A gente não traz grandes eventos. É lógico que as escolas, quem assumir,
vai ter que dedicar parcela do tempo tal para a comunidade, para as pessoas, mas a gente precisa de grandes eventos. Isso eu vou fazer com teatro. Nós pegamos o teatro do Recife, quase não está trazendo mais peças nacionais ou internacionais, porque estão caindo aos pedaços. Eu tenho uma filha que ela é bailarina. Eu acompanho ela nos teatros aqui, os teatros com goteira, ar-condicionado que não funciona, banheiro estragado. Dom Lindu, que é um teatro recente e novo. Os outros, então a gente precisa que a iniciativa privada assuma e foque naquela gestão. E porque também ele só vai ganhar se ele trouxer grandes eventos, se ele conseguir vender. Então ele vai trabalhar 24 horas para isso. E aí a cidade cresce, e aí Recife é de novo visto como uma capital nordestina do esporte. É isso que a gente precisa. Então nós vamos fazer esse trabalho. Dentro dessa proposta de trazer parcerias e trabalhar em parcerias com as entidades, com as federações, inclusive o presidente da Federação de Futsal, Luiz Cláudio está ali, eu queria ver essa questão dos grandes clubes. Nós temos 3 grandes clubes na cidade, né, que são do estado e da região nordeste e do país, né? E eles têm áreas, eles têm quadras, eles têm campos, eles têm centro de treinamentos, mas estão ociosos. E eles têm débitos junto à prefeitura, alguns débitos. Pode-se pensar uma parceria com esses clubes, até para que os estudantes da área municipal possam utilizá-lo e aí ter essa contrapartida? Bom, os clubes são da iniciativa privada, então assim, é o que a gente quer, é essa parceria. Muitas escolas não têm estrutura para um tempo integral, para um contraturno de esporte, prática de esporte. Os clubes estão lá prontos. Então, qual que é a proposta? É isso, a gente pegar quem já tem estrutura, esses 3 grandes clubes, mas não só esses 3, outros clubes que quiserem aderir, não clubes de futebol, mas outros clubes que têm espaços e estão perto de escolas públicas, que quiserem aderir e quiserem atender os alunos da rede pública, nós vamos pagar por aluno atendido. Na verdade, eu até proponho um abatimento nos impostos. Por quê? Quando eu falo que o município vai pagar, eu vou pagar. Mas o próximo prefeito começa a atrasar pagamento. Abater no imposto, não tem como atrasar. Vai lá, faz a compensação e resolve. Então, eu acho que é melhor para quem está recebendo esse abatimento nos impostos do que ele receber em dinheiro. Por quê? Porque eu já vou ter que usar, é muito melhor do que eu construir estruturas, reformar, dar manutenção em estruturas esportivas, quadras e tudo mais. É muito mais caro e é muito mais barato eu usar o que já existe, o que já está pronto. E tem várias escolas públicas perto desses clubes e de outros clubes. Então a gente vai usar sim, com certeza. Candidato, nesse sentido que você falou da questão do Geraldão, de fazer essa parceria, e eu acho que é muito interessante essa ideia, porque certamente vai ter muitos né, empresários, empresas da iniciativa privada dispostos a fazer isso, porque o retorno é garantido. Inclusive você bota o nome do Geraldão e já também coloca, né, o nome do patrocinador. Eu queria fazer uma provocação para você. A Arena de Pernambuco não é da prefeitura, mas você acha que foi um erro de cálculo ter construído essa arena tão gigantesca aí para a gente hoje ter muita ociosidade nela e, obviamente, pagando ainda esse custo? Foi um erro astronômico, foi um absurdo. A diferença da Arena para o Geraldão, primeiro é a localização, né? Nem o recifense consegue chegar lá. Imagina alguém vindo de outra cidade, outro estado, para chegar lá. E quando chega, não consegue ir embora mais, porque o ônibus não tem ônibus, não tem transporte, não tem nada. Então, assim, primeiro pensaram um estádio, uma arena, mas não pensaram como as pessoas vão chegar, colocaram no meio do nada. Para mim, aquilo foi tudo pensado com interesses individuais próprios. Quem fez aquilo, o governo do estado na época, que fez aquilo, para mim não, isso está em inquéritos, investigações da Polícia Federal, aquilo não foi pensado para a população, aquilo foi pensado para dar retorno financeiro para quem estava no poder e para quem estava construindo, né? O caso Odebrecht. Tanto olha o absurdo, fizeram um contrato de parceria público-privada em que a Odebrecht exploraria a arena, receberia o dinheiro do lucro e se desse prejuízo, o Estado bancava. Pô, assim é bom ser empreendedor, né? Ó, eu assumo empreendimento, mas se der lucro, se der lucro, fica comigo. Se der prejuízo, você me banca. E o Estado estava bancando quase 100 mil reais, ou mais de 100 mil reais por mês. Parou com isso por quê? Teve investigação da Polícia Federal e quebrou. O Estado quebrou, não tem dinheiro e parou de pagar. Mas se não fosse isso, a gente estava bancando uma arena fechada ali para a Odebrecht.
Então, mas a Odebrecht entrou com ação contra o governo do Estado e está tramitando, de cobrança. E capaz, se o juiz, se o Estado não conseguir provar a corrupção ali, é capaz de a gente ser condenado. A gente é o Estado, a população, a pagar o Odebrecht ainda o prejuízo da Arena. Então, assim, é um absurdo. Então, ali foi um erro, ali eu nem digo que foi um erro de cálculo, ali eu digo que foi intencional, foi uma questão proposital para desvio de recursos. Candidato, um dos temas, acho que foi um dos primeiros temas da nossa revista Torcida, em 2009, a gente tocava no assunto dos campos de pelada. E a gente tinha feito já, vínhamos acompanhando, e vamos acompanhando aí, que os campos de pelada estão sumindo. Seja pela especulação imobiliária, seja até pelo crescimento desordenado da cidade, né? Qual é a sua proposta em relação aos campos de pelada, né? Porque quando a gente fala em campo de pelada, a gente fala dos clubes tradicionais que utilizam esses campos de pelada nos bairros, a gente fala da população que se mantém, que curte aqueles campos de pelada que são tradicionais. Eu vou lançar um programa que é Adote um Campo. As empresas da região, todo o bairro, tem várias empresas que estão dispostas a ajudar a comunidade, que já ajudam. Por exemplo, eu fui na comunidade de Entrapulso, o Shopping Recife tem um órgão ali, tem um edifício ali, tem uma estrutura para atender a comunidade de Entrapulso. Então, todo bairro, por mais humilde que seja, ele tem uma empresa, nem que seja de médio porte e tal, ou várias empresas. Então, vou chamar essas empresas e falar, quer adotar esse campo aqui? Vocês podem colocar sua propaganda e tal, mas aí vão cercar, vão colocar, vão tratar, vão cuidar. Se for uma empresa de grande porte, ela assume sozinha. Se for 2, 3, 4 de médio porte, elas assumem. E eu já conversei com vários empresários, vários, e todos estão dispostos a... Não, se deixar, a gente faz. O que a gente não quer, a prefeitura quer que a gente passe o dinheiro para eles fazerem. Não, a gente assume, a gente faz, até porque uma empresa não vai colocar a marca dela num campo avacalhado, né? Então, ele vai cuidar, vai tratar. Então, essa é a minha proposta. Entregar para as iniciativas privadas adotar um campo. Como eu vou fazer? Adote uma praça, adote calçadas. Eu vou pedir a iniciativa privada para sair adotando, ajudando a gente na cidade e, ao mesmo tempo, eles vão colocando a marca deles onde pode, onde não vai atrapalhar, né? E vão explorando comercialmente. Tem uma empresa que eu já conversei com ela, ela falou assim, essa é de marketing e publicidade. Ela falou assim, eu coloco ali, eu vendo o espaço e ainda coloco o Wi-Fi. A pessoa, para conectar no Wi-Fi, vai ter que ver a propaganda da empresa primeiro, depois eu conecto. Então, já tem até isso, já. Jarbel, a gente tem hoje uma população carcerária que, segundo os números mais recentes, beira quase os 800 mil presos. Boa parte deles estão presos ainda sem qualquer condenação formada, né? E aí houve esse caso agora do ministro que liberou um traficante por conta de que não foi, né, renovado aí o pedido de prisão 90 dias. A questão das drogas hoje, principalmente nas comunidades mais carentes, ela é uma realidade que a gente não pode, né, indiscutível, mesmo você apoie ou não a liberação de drogas de pequeno porte, você não pode fechar os olhos, né? E quem sofre, né, muito mais essa repressão são justamente essa população. Então, você tem pessoas que se envolvem cedo com drogas e aí não são traficantes, vão levar 1 quilo de maconha, vão levar 500 gramas, são presos, vão para os presídios, geralmente, né, nessa faixa aí de 18 anos, você já vai para um presídio de maior porte, e você não tem, né, nenhuma justiça célere que possa julgar esses casos, reintegrar essas pessoas à sociedade. Como a prevenção é a origem de tudo, você tem algum projeto, alguma coisa para que a gente possa, talvez até estimulando essa questão das atividades esportivas nos bairros mais carentes, possam diminuir essa questão social que é tão marcante aí em nosso estado, principalmente também em Recife? Bom, a gente precisa... É um dito comum, mas é o que é verdade. Primeiro é educação e esporte. Eu acredito, educação, esporte e cultura, eles conseguem tirar as pessoas das drogas. Então, por isso que eu quero um foco muito grande na educação em tempo integral, e dentro dessa educação em tempo integral eu quero ali fortalecer o esporte e a cultura, dentre outras atividades, para tirar essas crianças das drogas. Outra coisa que não se faz no Brasil,
e as cidades podem fazer isso, é propaganda contra drogas. Nós no Brasil, e na nossa idade aqui, a gente sabe disso, há 10, 20, 30, 40 anos, as pessoas fumavam muito, mais do que hoje. Hoje diminuiu muito as pessoas fumando. Isso não foi simplesmente por propaganda. Primeiro começou a falar, cigarro faz mal. Depois começou a mostrar que faz mal. Começou a mostrar a gente morrendo, gente com não sei o quê. Então, foi diminuindo, foi mostrar... Aquelas fotos no cigarro e tal. Por que a gente não faz a mesma coisa com a maconha? Ou com a cocaína, com as drogas? Por que a gente não começa a mostrar que faz mal, que mata? Uma propaganda ostensiva mesmo, agressiva. Principalmente nos lugares que mais utilizam drogas. Dentro das boates, dos bares. Mostrar mesmo. Então, eu quero usar a mesma estratégia que foi usada para diminuir a quantidade de fumantes no Brasil para as drogas. Porque é onde o município pode entrar. Também, nós vamos melhorar a saúde nesse ponto. Nós vamos pegar, por exemplo, clínicas particulares e pagar para dependentes estarem ali sendo atendidos. Nós não vamos construir as clínicas, vamos pegar o que já existe, o que já está funcionando, e vamos pagar para dependentes que querem ser atendidos lá. Mas eu acredito muito nessa questão, na força da propaganda, porque é duradoura e cria uma cultura na população. Hoje, antigamente, a cultura era que era chique fumar. O cara aqui acendia um cigarro aqui e tal, e era legal, né? Filme, charmoso, né? Aí a propaganda fez o quê? Mudou essa cultura. Hoje, o cara, dá licença, tal, o cara sai escondido, vai, fuma, nem avisa, volta meio envergonhado e tal, tem vergonha de fumar na frente das pessoas. Então, a gente tem que criar essa cultura de vergonha de usar drogas, porque tem um efeito contrário hoje no Brasil. Inclusive, chamam, por exemplo, a maconha, colocam adjetivos na maconha, maconha medicinal, maconha recreativa. Então, quando você põe esses adjetivos, você induz que, recreativa porque dá uma onda e tal, é legal. Quer dizer, recreativo não faz mal, ele relaxa. Medicinal, pelo contrário, faz bem. Gente, existe uma substância na maconha que é usada para fazer remédio. Eu sei disso. Mas não é a maconha, é uma substância ali dentro. Você pega uma substância do veneno da cobra e faz remédio de pressão alta. Você vai falar que veneno de cobra é medicinal? Vou tomar um remédio, entendeu? Então, o remédio de pressão alta é feito com veneno de cobra. E vários medicamentos, a maioria dos medicamentos são feitos com substâncias que em grande quantidade mata, que são venenos. Então, muito se fala que entre o veneno e o remédio é a quantidade, né? Então, é isso que eu quero mudar, esses conceitos. A gente não pode usar esses adjetivos, a gente, pelo contrário, tem que mostrar, isso aqui faz mal, isso aqui mata, isso destrói família, isso acaba. Então, a gente quer ter uma campanha muito forte, a mesma estrutura do tabagismo a gente quer fazer para as drogas. Candidato, o senhor falou da questão das crianças, dos estudantes das escolas, mas eu queria saber da sua proposta em relação à terceira idade. Em questão de esporte, questão de lazer para a terceira idade, quais são suas propostas para eles? A terceira idade, primeiro a gente vai ter um trabalho muito bom para eles na questão da saúde. A gente quer pegar clínicas especializadas e tudo mais para a saúde e fomentar que eles façam a prática de esportes. Agora, eu volto a dizer, eu já mapeei diversas ONGs, associações de bairro, que já estão dando esportes, lazer para essa geração de terceira idade, e eu quero remunerá-los para isso. Então, ao invés de eu, de novo, vou lá, vou fazer uma academia, vou fazer isso, o custo de construir isso, eu consigo fomentar mais pessoas sendo atendidas por mais tempo. Então, eu quero, de novo, pegar parcerias com essas associações de bairros, que existem várias, existem pessoas fazendo de forma voluntária, principalmente em bairros carentes. Porque a gente vê muita coisa aqui na Boa Viagem, no Calçadão, na Avenida, mas eu fui em Brasília Teimosa, tentaram fazer uma academia da cidade lá, só está o piso, não tem mais nada, não tem aula, não tem professor, não tem ninguém. Mas tem uma associação lá dentro que está disposta, que tem gente disposta, tem gente da comunidade que quer fazer de graça, inclusive, dar aula e tal. A gente vai lá, vamos fazer uma parceria e vamos fazer aqui, o que a gente vai fazer aqui? Então eu quero focar muito nas áreas mais necessitadas. Então é isso que nós vamos fazer esse trabalho. Candidato, a gente tem também várias, até academias de cidades e vários equipamentos foram colocados
pelo poder público, até em Boa Viagem, em outros lugares também, que estão depredados, né? A gente sabe que o vandalismo hoje, né, nem tem idade, nem tem nível social, né? Então as pessoas vão pelo próprio prazer, picha, quebra. Você teria alguma ideia de como se pode impedir essa questão? Porque, de qualquer maneira, ali é um dinheiro, né, público, é um dinheiro nosso que está sendo investido e que, de repente, né, você está até quebrando e pichando estátuas, né, de poetas e gente que fez história em Pernambuco, quanto mais um equipamento esportivo. Qual a sua ideia em relação a isso? É lamentável, né? A gente vê isso, acaba de fazer, fica bonito ali, legal, uma estátua de um poeta, uma quadra, aí vai lá um vândalo e, por prazer, né? Arranca aquilo, uma parada de ônibus. Assim, eu acho que as pessoas tinham que ser presas, né? No Brasil não tem nem pena de prisão para isso. Mas o que a gente pensa nas academias de cidade é a mesma coisa dos campos. Nós vamos pedir às empresas para adotarem. Elas vão adotar, dar manutenção, pôr vigias, pôr gente lá para olhar. Então, elas, inclusive, têm espaços públicos, por exemplo, praças, parques, com áreas muito extensas. As empresas poderão, por exemplo, fazer lanchonetes, restaurantes, explorar estacionamento, para ter uma contrapartida e fazer a manutenção, fazer a vigia, fazer isso tudo. Então, a gente pretende entregar isso para parceria com a iniciativa privada, porque toda vez, toda proposta, projeto que a gente pensar os recursos de onde vem. Porque todo candidato quer fazer a cidade maravilhosa, quer construir e tal, mas chega lá na hora que assume, senta na cadeira e fala assim, não tem dinheiro. Então, o que nós vamos fazer? Faz mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Não. Então, como eu já sei que o orçamento é restrito, o orçamento era 35 milhões, já caiu para 30, então, né, da saúde, do esporte, ele deve cair mais um pouquinho lá para frente. Então, o que a gente pensa? Eu não vou trabalhar só com esse orçamento que tem aqui, então eu tenho que trabalhar com dinheiro privado, dinheiro que vem de fora, e que está aí querendo ajudar, está querendo ganhar dinheiro também. Há agências de publicidade que querem explorar para ganhar dinheiro, querem outro nicho de mercado. Você vê que o pessoal explora até elevador, né? Coloca aquela televisãozinha no elevador. Então, onde deixar, os caras vão lá e exploram, né? Na mesinha do bairro, eles colocam aquele negócio de propaganda. Então, é um espaço que dá para explorar, dá para ficar bonito, iluminado, né? Bem cuidado e vigiado. Então, a gente vai trazer, sim, essa parceria para cuidar desses equipamentos, todos os equipamentos. Porto Alegre está fazendo isso. Porto Alegre entregou praças, parques, academia de cidade, fez uma lei lá entregando para a iniciativa privada. Ela pode alugar espaço, ela pode construir onde dá para construir restaurante, lanchonete, explorar estacionamento. Dá para fazer um monte de coisa e mais. Não mudando nada para a população. A população vai ter o mesmo acesso que tem gratuito hoje, vai ter também. O acesso que ela já não dispõe, por exemplo, não tem um restaurante lá, aí vai ser vendido, não tem um estacionamento, aí vai ser. Mas o acesso que já existe hoje vai ser mantido, esse é o projeto. Então, o resto a gente vai fazer. Isso o mundo todo faz isso, Porto Alegre está fazendo, São Paulo está fazendo. Então, a gente também, nós temos que integrar o mundo, né? Tem que usar, não reinventar a roda, pegar o que já existe de moderno e trazer para cá. O senhor falou logo no início lá sobre os professores de educação física e muitos questionavam que eles são um pouco desprezados e até, eu acho que falta até um pouco mais de valorização e que eles possam até fazer mais cursos e tudo mais. Consegue fazer isso com esses recursos? A gente está falando aqui, como você falou, que a diminuição dos recursos da prefeitura. O que é que se pode se pensar com esses profissionais? Bom, o professor de educação física aqui é como se fosse, só para matar a aula, né? É só para o aluno não assistir a aula. Da hora de educação física, aí fica ali sentado, tal, o professor dá uma bola para aqui e tal. O professor não tem estrutura para fazer. Então, na verdade, eu quero que cada professor ele dedique a uma área específica, por exemplo. A gente vai conversar, qual que você gosta mais, qual esporte? Futebol, vôlei e tal, ginástica olímpica. Vamos dedicar assim, mais a um determinado... Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá você tem futebol, você tem vôlei, e o professor vai dedicando aquilo, vai se profissionalizando, vai se atualizando, vai fazer futebol de salão. Então, ele vai naquele segmento ali, tem para as meninas e tal. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos usar recursos do esporte e da educação. Por quê? Porque o professor de educação física vai estar inserido na educação. Então, para mim, é da educação.
Então, nós vamos usar os recursos, e educação tem mais de 1 bilhão de orçamento por ano. Então, é um pouquinho mais do que o esporte. Então, dá para a gente dedicar e faz parte da educação, faz parte da formação. E é ali, na escola em tempo integral. Então, nós vamos agregar ele e nós vamos especializar os professores com cursos, com requalificação. Nós vamos trazer pessoas para qualificar, para dar treinamento do Brasil e do mundo todo. Nós vamos fazer eventos aqui também do Recife. Então, a gente nós queremos fomentar que seja profissionalizado isso. Jabel, você falou muito o nome parceria, né? Que obviamente a gente também entende que é uma das saídas para essa questão dos recursos. Você efetivamente já começou a conversar com alguns empresários, com algumas pessoas ligadas a essa questão da publicidade? Em caso positivo, não seria interessante que essas pessoas também se colocassem e dissessem também que isso é uma alternativa? Porque, independente de você ganhar ou não a eleição, obviamente essas propostas que você está levando, até de outros candidatos também, seriam interessantes para o futuro prefeito. Você acha que o empresário aqui pernambucano é um pouco receoso, tímido de falar ou de dar um apoio a uma determinada causa em função da questão do governo, em função de ficar marcado politicamente por estar apoiando A, B ou C? Bom, eu tenho alguns empresários, boa sugestão, tem alguns empresários que não tem problema nenhum, que já fizeram até maquetes, fizeram vídeos, áudios, me explicando o projeto, que eles já me autorizaram até divulgar nas minhas redes sociais, então isso eu vou fazer. E aproveitando que você está falando aqui, eu vou pedir aqui para a gente divulgar. Mas vários só vão concordar em aparecer depois da eleição, porque eu acho que não querem se comprometer e tal. Por um lado, eu entendo uma parte deles, porque a gente tem uma gestão do PSB aqui que ela persegue, ela não perdoa, ela marca em cima. Então, dependendo do empresário, se ele precisa de algo do governo, que a grande maioria precisa aqui, eu até entendo eles não quererem aparecer, mas o problema é que tem outros que não têm nenhuma relação com o governo, não são dependentes do governo, que também ficam se omitindo. Então, eu acho um problema do empresariado aqui em Pernambuco, na média, é omisso com o que acredita, de apoiar o que defende, de ser proativo. Por exemplo, a iniciativa do esporte, ele espera as pessoas irem até ele, mas às vezes a pessoa não tem aquele contato para intermediar. Por que não procura também, né? Por que não se oferece, se propõe? No mundo todo é assim, nos Estados Unidos, os empresariados, eles vão lá e fazem, eles não esperam acontecer as coisas. Entram em contato, apoiam candidatos que defendem a bandeira deles, independente de qualquer coisa. Não é só vou apoiar, você vai ganhar, só vou... Então, aqui tem muito disso, né? Então, eu acho que o empresariado aqui ainda vai ter que evoluir um pouco, mudar um pouco a mentalidade para apoiar iniciativas que ele vê que é interessante, de forma espontânea, de forma proativa, tanto iniciativas esportivas, culturais, quanto políticas mesmo. Então, eu acho que ainda falta aqui no empresariado de Pernambuco essa proatividade. Eles acreditam, eles até acham bonito, batem palma, mas ficam ali sentados na cadeira, né? Acho que podia ser mais proativo. Tem uma pergunta aqui do Luiz Cláudio, presidente da Federação de Futsal. As maiorias das federações estão sediadas aqui no Recife. Existe um projeto para isenção de ISS e o SIM das federações, que foi aprovado na prefeitura, mas nunca entrou em prática. As federações continuam pagando seus impostos. Tem algo a fazer? Bom, eu nem sabia como é que estava a situação. Eu sei dessa lei, eu acompanhei um pouco. Esse é o problema da nossa cidade. A gente ou da gestão. Eles fazem umas leis ou fazem uns projetos, fazem umas propostas, mas na hora H de cumprir, não cumpre. O que eu quero é entregar Recife no final do mandato com a menor carga tributária entre as capitais do Brasil. Nós vamos ter a menor alíquota de ISS, menor alíquota de IPTU, menor alíquota de TBI de todas as capitais do Brasil. A questão das federações, sinceramente, não tinha trabalhado, não tinha pensado numa proposta tributária diferenciada. A princípio, eu quero uma proposta tributária igual para todo mundo, mas eu posso conversar com as federações
elas podem também ter a mesma questão, a mesma compensação tributária dos clubes, porque as federações também podem ajudar na questão de promover, de fomentar, de formar, né, atletas, esportistas. Então, ela pode entrar também nesse segmento da gente trocar isso pela questão tributária. Até para complementar aqui a pergunta do Luiz Cláudio, do Rinaldo Mafra, que é técnico de basquete, ele falou que todos sabemos da lei de incentivo ao esporte através da renúncia do ICMS, das grandes empresas. Existe uma ideia de criar a lei de incentivo ao esporte via prefeitura com isenção do ISS, né? Aí complementa um pouco. E aí é o seguinte, se existe uma lei lá, nós vamos aplicar a lei. Então, essa lei que existe já atual, nós vamos aplicá-la. Agora, o que não for abrangido por essa lei, nós vamos fazer esse trabalho. Essa parceria ajuda a comunidade, ajuda a população, ajuda o Recife na questão do esporte, e aí, em contrapartida, você tem um desconto nos impostos. Eu acho que já ajudam, né? A gente precisa mostrar isso, né? Sabe, há muito tempo, acho que talvez, Claudemir, se puder, 20 anos, eu acho, que você só tem praticamente uma equipe aqui que desponta no cenário nacional, que é o esporte. Tem uma elite, né, muito mais pujante que os outros 2 clubes, é um time que está no clube dos 13, né, e a gente sabe que futebol é paixão, e os 3 times são de Recife, né? Os 3 times são de Recife. O governo já tentou ajudar as equipes, existe uma dívida muito grande em relação dos clubes também ao governo estadual. Eu queria saber de você em que a prefeitura também pode ajudar nessa construção de uma alternativa para que os clubes sejam menos deficientes e possam contratar. A gente se lembra aqui que na década de 70 e 80 a gente exportava jogadores para a seleção brasileira, e hoje praticamente você tem, né, apenas um time só, e as outras são 2 grandes torcidas também, praticamente vendo os times desfilarem por jogos no B, jogos no C, que a gente não sabe nem o nome do adversário, entendeu? Então, assim, o futebol de Pernambuco decaiu muito, né? E eu acho que é preciso, não só da crônica esportiva, a imprensa, a sociedade em geral, os empresários, o governo do estado, mas também a prefeitura fazer algum esforço para que a gente tenha novamente o futebol de Pernambuco brilhando no cenário nacional. Você tem alguma ideia? Você acha que essa construção pode ser feita também a partir do novo prefeito do Recife? Uma questão que é muito cara para os clubes é a questão do IPTU, por exemplo. Nossa proposta é reduzir a alíquota de IPTU, não só para os clubes, para todos, né? Reduzir a 30%, quase 40% do que se paga do IPTU é a taxa do lixo. Nós vamos reduzir isso, por quê? Nós vamos colocar usinas, empresas que transformam o lixo em energia elétrica. E aí, a gente vai quase que zerar a taxa do lixo. Então, com isso, nós vamos reduzir a alíquota aí de IPTU dos clubes, que você pensa que são as sedes, os estádios, né? Nós vamos reduzir isso em quase 40%, em 30%, 30 e poucos por cento. Então, isso é uma ajuda enorme. Nós vamos reduzir o ISS no geral. Então, nesse ponto, eles vão ter muito mais facilidade de atuar. Então, assim, eu acho que muito que a prefeitura pode ajudar é nessa questão, deixando eles, fazendo com que eles paguem menos impostos e aí sobre mais para dedicar à gestão. Agora, os clubes aqui precisam dar uma melhorada na gestão, né? Precisa profissionalizar essa gestão dos clubes aqui. Mas a prefeitura vai fazer a parte dela, vai parar de atrapalhar, vai parar de cobrar impostos astronômicos e vai facilitar a criação, né, a realização de eventos, grandes eventos aqui. Então nós vamos parar de atrapalhar nesse ponto. Candidato, começamos a assistir aí as propagandas eleitorais, né? E não só eu assisto só de Recife, eu fico vendo também São Paulo, do Rio, de vez em quando a gente está pela televisão, pela parabólica, ou até pela internet a gente consegue ver. E eu sempre observo que os candidatos falam de propostas de outra cidade para trazer para a cidade de origem. E Recife tem diferenciado. Recife é uma cidade
com suas diferenças, litoral, com o centro, os morros e tudo mais. E cada localidade dessa tem uma diferença e tem uma cultura e tem um estilo diferente em relação ao esporte. Você já conseguiu detectar essa comunidade? Eu acho que estou observando ali é futebol, o pessoal gosta mais de futebol. Não, essa comunidade aqui gosta mais de basquete. Não, esse projeto que eu vou trazer é importante para tal lugar. Você consegue detectar isso? Já conseguiu fazer um raio-x em relação a isso? Ó, a gente tem conversado com as pessoas, tem caminhado na comunidade, conversado com o pessoal das associações e tudo mais. A princípio, o que a gente vê é muito futebol, vários esportes. Mas assim, identificar mesmo cada região com a sua especialidade, ainda não identificamos assim nesse ponto não. O que a gente tem visto é a necessidade muito grande principalmente das crianças, dos jovens, praticar algum esporte. Aí no muito eles jogam futebol na rua, aquela pelada que às vezes não tem nem campo. Então, na verdade, é muito disso, mas a gente não tem identificado. Eu, por exemplo, minha equipe, nós não identificamos especificidades, não. Mas, lógico que deve existir. No caso das escolas municipais, muitas não têm, né, área de lazer, muitas não têm, né, até um espaço onde as pessoas possam, né. E a gente sabe que toda criança, né, nessa idade gosta de chutar uma bola e, né, brincar de jogar vôlei, as crianças, queimado, né, que era uma época, brincar de queimado é uma época, né, uma coisa, né, da minha infância. Eu não entendi bem, você vai procurar junto com os gestores dessas escolas para motivar isso, e se isso também seria uma alternativa a você ter um horário de lazer na parte da tarde, onde as crianças também pudessem ficar mais tempo na escola, seria isso? Isso. As crianças que já estudam naquela escola, e na escola que já tem estrutura, as crianças ficariam o dia inteiro na escola. Então, num turno estudando, almoço, no contraturno, prática de esporte, e aí a criança vai escolher, escolher de forma alternada. Hoje é esporte, amanhã é computação, depois aula, teatro e tal. Então, nós vamos promover isso. Tipo uma grade, né? Uma grade, isso. E aí ela vai escolher aquilo para a formação de vida dela. Tem criança que quer ser youtuber, então vai ter lá um professor ensinando a editar vídeo, por exemplo. Não, eu quero ser programador. A gente tem muita vaga aí no Porto Digital, então nós vamos ter programação. E permitir que essas escolas, algumas já estão fazendo isso, mas no geral, abram aos finais de semana, para atender a comunidade, os pais, os alunos, que querem jogar futebol, não tem lugar, não tem espaço, fica na rua, vai para a escola. E aquelas entidades que quiserem topar e fazer um convênio com a prefeitura, igual eu disse, os clubes, então os clubes de futebol, os outros clubes recreativos que quiserem abrir suas portas para atender, nós vamos ajudar financeiramente, deduzir impostos e tudo mais. Até porque vai precisar, né? Porque eu acho que um relatório que foi feito pela ex-atleta Ana Moser, feito em 2014, mostrou que só menos de 13% das escolas tem uma quadra. Então, sem uma quadra, menos de 13%, 13%. Então, sem uma quadra, você não consegue fazer nenhum esporte. Então, você vai ter que depender muito dos clubes, e não só dos grandes clubes, mas Português, Internacional, América, Clube Alemão, esses clubes também. E aí nós vamos pegando os clubes, as escolas próximas e tal. Então, assim, o que eu quero fazer? Atender com o menor custo possível e de uma forma mais ágil, mais rápida. Então, se eu pego uma estrutura que já está pronta, se eu for construir uma, eu levo 2, 3 anos. Se eu pego uma que está pronta, é só começar a usar. E para o clube, vários clubes estão em situações difíceis financeiramente. Então, para eles, vai ser bom, vai ser um apoio financeiro para ele usar, principalmente no tempo ocioso. Porque um clube dia de semana à tarde, às vezes está ocioso ali a quadra, e em contrapartida a gente precisa usar. E ele também está ajudando o social. Então, é uma maneira do município ajudar, sem alocar muito recurso em construção, e dessa forma. E ainda é capaz de faltar. A gente vai ter que usar as academias da cidade que já existem. Nós vamos ter que alocar, né, redistribuir aí para essa prática. Mas essa é a intenção. Primeiro momento, nós vamos ocupar tudo que tem ocioso. Aí, depois que já não tem mais, aí nós vamos preocupar em construir nas escolas. Candidato, a gente tem uma cidade como Recife, que é uma cidade que não é inclusiva, né? As calçadas mostram bem que é uma dificuldade para que os deficientes possam trafegar.
E aí vamos colocar também como é que essas pessoas precisam de esportes, que alguns praticam, alguns chegam a ser grandes atletas, porque Pernambuco é um celeiro de grandes atletas paralímpicos. Atletismo, no basquete, a nossa seleção de basquete é uma das 3 melhores do país. Jogadores formados e que vão para fora do país, né? Natação, nossa natação para atleta. Como é que a gente consegue fazer uma cidade inclusiva e que coloque o esporte também nesse mecanismo aí, nesse ponto? Bom, a calçada está dentro das nossas prioridades de mobilidade, para mobilidade. Muita gente acha que mobilidade é só ônibus, né? E calçada faz parte de todos os modais de mobilidade, porque a pessoa desloca na calçada para pegar um ônibus. Quando sai do ônibus, desloca na calçada. Ou ela desloca só na calçada, indo e vindo. Então vai ser um foco muito grande. A gente vai tratar as calçadas com um foco muito grande. Vamos ter pessoas dentro da Secretaria de Mobilidade só preocupando com calçada. Como é que vai ser feito isso? Nós não vamos usar recursos da Prefeitura, porque Recife não dá para a Prefeitura reformar todas as calçadas. Nós vamos nos locais onde o morador tem condição, ele vai ter que arrumar a calçada. A calçada vai ter uma largura mínima para passar uma cadeira de roda, vai ter que ter um piso que não escorrega, não fica escorregadio quando chove, para crianças, idosos, mãe com criança no colo, mãe com carrinho de bebê, porque muita gente acha que calçada com acessibilidade é só para cadeirante. Não, para todo mundo. Para todo mundo. A gente mesmo, às vezes anda na rua porque a calçada é estreita. Uma mãe não consegue andar com um carrinho de bebê porque é cheio de buraco a calçada. Um idoso no caminho porque é cheio de nível. Chove, ninguém quer pisar que vai escorregar e vai cair. Então, isso é para todo mundo. Então, a calçada vai ser um foco muito grande para a população no geral. Eu estive numa associação que eles fazem cadeira de rodas para pessoas que praticam esportes aqui no Recife. Achei interessantíssimo, a associação, agora não lembro, mas eu acho que tem 40, 50 anos de vida, e estava numa situação lamentável. Tem uma expertise de atender o cadeirante na prática esportiva. Olha que interessante, uma associação aqui no Recife que já faz esse tipo de coisa. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou construir uma empresa, uma fábrica de cadeira de rodas para prática esportiva? Não, já tem uma lá pronta, vamos fomentar, vamos dar curso para eles, vamos pedir eles, contrapartida, vocês fornecem para os cadeirantes. E aí, que praticam esportes, novamente, nós vamos falar com as associações que atendem, que já têm expertise nessa área, e nós vamos fazer parcerias com eles e vamos atendê-los, né, na medida dos recursos municipais e também trazer iniciativa privada. Aí, sim, como prefeito, eu chego para o empresário e falo, vão ajudar, ele vai ajudar. Eles vão ajudar. Eles têm medo de ajudar o candidato, mas ajudar o prefeito eles não têm. Chabel, em relação a recurso, você tem falado muito nessa questão da parceria com a iniciativa privada, mas só com o dinheiro da iniciativa privada não dá. Dá para fazer parceria, mas não dá para fazer tudo. A sua ideia seria incorporar a Secretaria de Esportes e Lazer a Secretaria da Educação, e com isso você também poder usar um pouco dos recursos da educação. A gente sabe que são recursos mais ou menos carimbados de Brasília, mas você ainda tem um orçamento ali que talvez sirva também para você fazer essas suas ideias, essas ações, de modo que você também não fique também preso a um orçamento que, como Beto Lago disse, diminuiu, né, para a próxima ano. Isso. A ideia é essa, justamente a gente trabalhar o esporte dentro das escolas. Então, se eu trabalho dentro das escolas, eu uso o orçamento da educação tranquilamente. Então, esse é um ponto. Então não haveria outra secretaria? Não, só uma secretaria. E eu vou trabalhar dentro da educação, tanto cultura quanto esporte. Ali vai ser ali dentro, porque os recursos são limitados. Agora, nós vamos ter pessoas focadas no governo federal para trazer recursos federais, porque tem uns recursos que são carimbados, só pode ser usado naquilo. Nós vamos trazer todos que forem disponibilizados para o governo federal para esporte. Nós vamos ter pessoas trabalhando exclusivamente para entender os recursos, apresentar os projetos e trazer. Quando o senhor fala em governo federal, não vai ter problema nenhum trabalhar com o governo federal nem governo estadual.
Até porque, se o senhor for eleito, é um governo diferente. Então, não tem problema nenhum. O programa é interessante, vale a pena, traga aí para cá e vamos trabalhar. Pelo contrário, na verdade, mesmo a gente tendo posições diferentes, eu, o governo do Estado e a Prefeitura, eu vou exigir tudo que o governo estadual tiver de bom para o recifense. Inclusive, mostrando para o recifense, ó, estou sendo atendido, não estou sendo atendido. Porque hoje existe é o mesmo partido, e o que acontece? Um fica acobertando mazelas do outro. Então o recifense sai perdendo. Quando você tem alguém aqui cobrando no Estado, o recifense sai ganhando, porque a gente expõe, a gente mostra, fala, ó, nós não temos aqui porque não está dando, ó, está faltando policiamento, bom, o governador não está trazendo. Isso era Salvador e Bahia. O prefeito de Salvador, de um partido, oposição ao governo do Estado. Vê lá o índice de aprovação dele, altíssimo. Por quê? Porque o governo do Estado não fala não para não dizer que não está ajudando o soteropolitano, o morador da capital. Então aqui é a mesma coisa. Agora, se eu ficar cobertando, falando, não, ele não está ajudando, mas veja bem, está ajudando assim, está ajudando aquilo, aí não vem. Então é muito melhor você ter alguém cobrando do que alguém acobertando. É isso que vai ser a nossa postura. Em relação ao governo federal, a parceria, a sinergia é boa. Então a gente vai trazer, sim, recursos para cá. E também, se não mandar, nós vamos expor também. Então, nosso objetivo é exigir o melhor para Recife. Então, eu, como prefeito do Recife, vou ser prefeito do Recifense. Eu não vou ser oposição a governos. Eu quero melhor para a cidade. Só um detalhezinho rapidinho. Essa questão Salvador e da Bahia é muito interessante, porque o prefeito, né, que é o ACM, está quase fazendo o sucessor, que é o Bruno, que é o vice-prefeito dele, está lá com 42%. E o governo, né, estadual, que é comandado por um petista, também está com altos índices de aprovação. É uma coisa interessante como, né, a política pode, né, unir. Exatamente. Essa concorrência, no final, ela fica boa. Os dois se ajudaram, fizeram centro de convenção. São obrigados, senão... porque quando os dois parceiros, um fica cobertando o outro, fala, deixa eu ajudar outro lugar, porque aqui você é meu mesmo, então aqui não precisa. Eu vou para onde eu preciso conquistar. Como eu preciso conquistar o tempo todo aquele lugar, então eu vou ajudar aquele lugar. Então é isso que funciona, é assim que funciona. Candidato, a gente está chegando ao final aqui da entrevista. Eu queria agradecer e deixar aqui o senhor aqui sua mensagem para os desportistas, os treinadores, os dirigentes, as pessoas que gostam de esporte que vão assistir esse programa. Bom, pessoal, quero agradecer muito o convite, agradecer a oportunidade de falar para todo mundo, dizer que nós temos um objetivo de deixar Recife uma cidade simples, uma cidade que todo mundo tenha facilidade de acessar os serviços públicos, acessar toda a máquina pública, acessar, com muita facilidade, e de empreender também. Uma cidade barata, que você não gaste fortunas pagando impostos, e uma cidade onde todos possam chegar lá com igualdade de oportunidades. Nosso foco vai ser muito grande na educação, para fomentar, para melhorar essa igualdade de oportunidades, para que todos possam chegar lá, atingir seus objetivos, não deixando que o município atrapalhe. O município vai parar de atrapalhar a vida de quem empreende no esporte, quem empreende no geral. Nós vamos reduzir carga tributária, vamos reduzir burocracia, vamos dispensar de licenças e alvarás práticas esportivas que não causam impacto para a região. Então, de baixo impacto, não só a prática esportiva, como várias atividades econômicas não precisarão de alvará e licença para funcionar. Nós vamos tirar qualquer burocracia que impeça que haja eventos na praia, vamos conceder o Geraldão para iniciativa privada para ter grandes eventos, nós vamos fazer Recife voltar a ser, de novo, aquele polo de grandes eventos nacionais e mundiais esportivos. Obrigado, candidato. Ricardo, obrigado, Ricardo Antunes, pela presença aqui. Queria agradecer às Fora Filmes, a Castel Manibu, pelo espaço aqui no auditório, agradecer a vocês que assistiram a este programa e em breve a gente mostra mais um candidato falando aqui com suas propostas, tá? Até logo.